Nos momentos finais antes de sua morte, Jesus realizou atos profundos que transcendem o tempo e continuam a ecoar na história da humanidade. A cruz não foi apenas um instrumento de tortura, mas o palco onde o Filho de Deus revelou, em gestos e palavras, o cerne do seu amor e missão. Cada ação, cada palavra pronunciada entre dores inimagináveis carrega um peso eterno. São sementes de graça plantadas no solo da redenção. Enquanto o mundo via um homem crucificado, o céu testemunhava o cumprimento de uma promessa que remontava ao jardim do Éden. Esses últimos atos não foram aleatórios, foram estratégicos, cheios de significado teológico e poder transformador. Desde a oração agonizante no Getsêmani, onde Jesus suou gotas de sangue em submissão ao Pai, até o brado triunfante, está consumado, cada momento foi meticulosamente vivido para nos ensinar sobre perdão, cuidado, salvação e vitória. A cruz tornou-se o portal onde o impossível se tornou realidade. Inimigos foram perdoados, um ladrão arrependido recebeu a promessa do paraíso, uma família espiritual foi formada e a separação entre Deus e o homem foi reconciliada. Hoje, ao estudarmos essas 5 ações finais de Cristo, não estamos apenas revisitando um evento histórico, mas mergulhando na essência do Evangelho, onde a dor se transforma em esperança, a morte em vida e o sacrifício em triunfo eterno. Estas não são meras narrativas do passado, são verdades vivas que, quando compreendidas, têm o poder de revolucionar nossa fé, nosso cotidiano e nosso destino eterno. Prepare-se, pois, para descobrir como os últimos gestos de Jesus, antes de morrer, continuam a mudar tudo, inclusive você. Na escuridão silenciosa do jardim do Getsêmani, horas antes da cruz, Jesus travou a batalha mais intensa de sua jornada terrena. Não contra soldados ou autoridades religiosas, mas contra o peso esmagador da vontade humana diante do plano divino. Aquele momento revelou não apenas a angústia do Filho de Deus, mas a profundidade de seu amor obediente. Enquanto os discípulos sucumbiam ao sono, Jesus, angustiado até a morte, prostrou-se com o rosto em terra e orou 3 vezes a mesma petição. Pai meu, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O cálice simbolizava não apenas o sofrimento físico da crucificação, mas o horror cósmico de carregar o pecado da humanidade e experimentar a separação temporária do Pai, algo que o fez suar gotas de sangue, um fenômeno médico raro causado por estresse extremo. Ali, no Getsêmani, vemos o Deus Todo-Poderoso em forma humana, tremendo diante do custo da redenção, mas escolhendo livremente pagar o preço. Sua oração não foi um mero ritual, mas um conflito visceral onde a submissão foi conquistada através de lágrimas e suor sanguinolento. Enquanto Adão, no primeiro jardim, escolheu sua vontade sobre a de Deus, Jesus, no segundo jardim, inverteu a maldição ao dizer: não a minha vontade, mas a tua. Essa rendição incondicional no Getsêmani foi o alicerce que sustentou tudo o que se seguiu. O perdão na cruz, a salvação ao ladrão, o cuidado com Maria. Cada ato posterior foi possível porque Jesus já havia vencido a batalha decisiva da obediência no jardim. Para nós hoje, o Getsêmani ensina que a verdadeira vitória começa quando trocamos nosso eu quero pelo seja feita a tua vontade, mesmo quando o cálice nos parecer amargo demais para beber. No auge do sofrimento, quando as unhas rompiam seus pulsos e o peso do seu corpo dilacerava os nervos abertos na cruz, Jesus pronunciou palavras que ecoaram como um terremoto espiritual através dos séculos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Esta não foi uma declaração casual, mas o ápice revolucionário de seu ministério terreno. Um perdão oferecido não após a dor, mas em seu momento mais agudo, não em segredo, mas diante dos próprios carrascos que lançavam sorte sobre suas vestes. Enquanto a justiça humana o condenava, a graça divina fluía através dele, revelando o coração do Pai para com os pecadores. O verbo grego usado para perdoa é o mesmo empregado quando Jesus cura paralíticos, sugerindo que ali, na cruz, ele já operava o milagre mais profundo, a cura da alma humana separada de Deus. Os soldados romanos, os líderes religiosos, a multidão que o insultava, todos estavam incluídos nesse perdão pré-ativo que se tornaria pleno no Pentecostes, quando muitos destes mesmos participantes da crucificação se converteriam. Este primeiro dito de Cristo na cruz estabeleceu o fundamento de tudo o que seguiria. Um perdão tão radical que abalaria o sistema sacrificial judaico, pois ele mesmo se tornava o Cordeiro, tão inclusivo que alcançaria Saulo, o futuro Paulo, que ali estava consentindo com a execução, e tão transformador que se tornaria o modelo para Estevão morrer perdoando e para a igreja perseguida amar seus inimigos. Quando Jesus rogou ao Pai que perdoasse, ele não apenas intercedeu por aqueles homens, mas criou o padrão eterno da graça, que viria a redimir toda a humanidade, incluindo cada um de nós, que em nossas rebeldias também crucificamos o Filho de Deus. O perdão da cruz não foi um ato de fraqueza, mas a demonstração suprema de força divina, onde o amor escreveu sua história com letras de sangue sobre a madeira do suplício. No cenário mais improvável da história da redenção, entre os estertores da crucificação, desenrolou-se um diálogo que revelaria o âmago do Evangelho. 2 criminosos pendurados ao lado de Jesus representavam as duas respostas humanas. A cruz. Um blasfemava exigindo salvação física, enquanto o outro, em sublime momento de claridade espiritual, reconheceu: nós estamos recebendo o justo castigo, mas este nenhum mal fez. Este ladrão arrependido, tradicionalmente chamado Dimas, fez a mais extraordinária confissão de fé registrada nas Escrituras, não em um púlpito ou templo, mas em meio ao suplício da cruz. Seu pedido: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, demonstrou compreensão sobrenatural. Reconheceu Jesus como rei quando sua realeza estava mais encoberta. Creu no reino quando seu rei estava morrendo. E buscou graça quando a religião oficial oferecia apenas condenação. A resposta de Cristo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, constitui o maior manifesto da graça salvadora. Sem ritos, sem obras, sem batismo, apenas fé genuína respondida com perdão imediato. Este episódio desmonta toda a teologia de méritos humanos. O ladrão não teve tempo para boas obras, não acumulou conhecimento bíblico, nem frequentou sinagoga. Apenas creu no poder salvador daquele que padecia ao seu lado. A promessa, hoje, no paraíso, garante que a salvação é instantânea na morte do crente, antecipando o ensino paulino de ausência do corpo e presença com o Senhor. Esta narrativa permanece como eterno consolo para todo pecador que, no último momento, se volta para Cristo com coração quebrantado, prova de que nenhuma vida está além do alcance da graça. Nenhum passado é tão sombrio que não possa ser iluminado pelo sangue da cruz, e nenhum arrependimento é tardio quando genuíno. O ladrão da cruz tornou-se o primeiro fruto da expiação de Cristo, demonstrando que até no aparente fracasso da cruz, o Salvador estava realizando sua obra mais gloriosa. No auge de seu sofrimento expiatório, quando cada respiração na cruz exigia um esforço sobre-humano, Jesus demonstrou uma sensibilidade que revela a profundidade de seu coração humano divino. Ao avistar sua mãe Maria,
aquela que o trouxera, ao mundo agora testemunhava seu partir deste mundo. E o discípulo amado João juntos, ao pé da cruz, Cristo pronunciou palavras que transcendiam o relacionamento meramente familiar. Mulher, eis aí teu filho. E a João, eis aí tua mãe. Este ato aparentemente simples continha múltiplas dimensões de significado. Primeiro, cumpria o mandamento de honrar pai e mãe de maneira radical. Mesmo na agonia da crucificação, Jesus assegurava o cuidado de sua mãe viúva. Segundo, estabelecia um novo paradigma de relacionamentos no reino, não mais baseados em laços sanguíneos, mas em conexões espirituais. Maria, que havia recebido o anúncio angelical 33 anos antes, agora recebia do filho agonizante um novo propósito maternal. Cuidar da nascente comunidade cristã representada por João. O texto especifica que desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, indicando uma obediência imediata ao mandado crucificado. Este episódio revela que a missão redentora de Cristo não anulou sua humanidade. Ele experimentou plenamente o dilema de todo filho que precisa providenciar o cuidado dos pais idosos. Ao mesmo tempo, transcendeu a esfera natural, mostrando que na família de Deus, os relacionamentos são redefinidos pela cruz. A tradição cristã primitiva registra que Maria cumpriu este papel materno junto aos discípulos, especialmente após Pentecostes, tornando-se assim figura da igreja que nutre os filhos da fé. Neste gesto, Jesus modelou como o povo de Deus deve cuidar uns dos outros, especialmente dos mais vulneráveis, lição que ecoaria na prática da igreja primitiva. O mesmo Salvador que garantia nossa redenção eterna não negligenciou prover o cuidado temporal daqueles que amava. No ápice da crucificação, por volta da 9ª hora, quando as trevas cobriram a terra, Jesus bradou com voz forte as palavras iniciais do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Este grito, em aramaico, a língua cotidiana de Jesus, revela a profundidade insondável de seu sofrimento expiatório. Não se tratava de mero desespero humano, mas do momento em que o Cordeiro de Deus, feito pecado por nós, experimentou a separação da comunhão trinitária que lhe era essencial. O Pai não podia olhar para o Filho enquanto ele carregava o pecado da humanidade, criando o paradoxo mais profundo da história: o eterno separado do eterno. Este abandono temporário foi o preço da nossa reconciliação. Cristo desceu às profundezas da alienação divina para que nós pudéssemos ser adotados como filhos. O uso intencional do Salmo 22 é significativo, pois este salmo messiânico detalha precisamente os sofrimentos da crucificação séculos antes do método ser inventado, terminando em triunfo. Jesus, como Rabi perfeito, citou o início do salmo para evocar todo o seu conteúdo, mostrando que mesmo no aparente abandono, ele cumpria cabalmente as Escrituras. Este clamor revela que a maior agonia de Cristo não foi física, mas espiritual. Suportar o peso da ira divina contra o pecado, tornando-se maldição por nós. A escuridão sobrenatural que cobriu a terra simbolizava o julgamento de Deus sobre o pecado que Cristo carregava. Paradoxalmente, foi neste momento de aparente derrota que ele conquistou nossa vitória definitiva, rasgando o véu que separava a humanidade de Deus. O grito de abandono foi, portanto, o ponto crucial da redenção, onde o amor eterno suportou a separação para que pecadores pudessem ser reconciliados, onde a justiça e a misericórdia se encontraram na pessoa do Cordeiro sofredor. Quando Jesus bradou, Tetelestai, está consumado. Na cruz, esse grito de triunfo ecoou como o anúncio mais transformador da história humana. O termo grego Tetelestai,
usado no tempo perfeito, indica uma ação completada com resultados permanentes. Era o mesmo vocábulo empregado em recibos de pagamento para declarar dívida quitada por completo. Naquele momento, Cristo não apenas encerrava seu sofrimento físico, mas proclamava o cumprimento cabal de toda a obra redentora. As profecias messiânicas, o sistema sacrificial judaico e o próprio propósito eterno de Deus. Esta declaração abrangia desde o protoevangelho no Éden até as últimas profecias de Malaquias. Tudo agora se cumpria no Calvário. O brado "está consumado" ressoou como um terremoto teológico. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Os sepulcros se abriram e a natureza testemunhou o momento decisivo em que o preço do pecado foi pago integralmente. Esta não foi a exclamação de um derrotado, mas o grito de vitória do divino conquistador que, como a semente de trigo, cumpria seu propósito precisamente através da aparente derrota. A obra que o Pai lhe dera para fazer estava agora perfeccionada. Nenhuma gota de sangue adicional seria necessária, nenhum sacrifício futuro seria requerido. Quando o soldado romano perfurou seu lado, saindo sangue e água, tornou-se o selo visível desta verdade. Tudo estava realmente consumado. A justiça divina satisfeita, a redenção assegurada, o poder do pecado e da morte quebrado. Esta declaração final de Cristo na cruz fundamenta a segurança da salvação do crente. Nossa fé repousa não em obras incompletas, mas na obra perfeitamente consumada do Cordeiro de Deus. O "está consumado" continua a ressoar através dos séculos como garantia de que nenhum esforço humano pode acrescentar ao que Cristo realizou, e nenhuma condenação pode pesar sobre aqueles que estão nele. Com serena majestade em meio ao caos do Calvário, Jesus pronunciou suas últimas palavras antes da morte física. "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Uma citação deliberada do Salmo 31:5, que transformou um antigo canto de aflição em declaração triunfante. Este momento representa muito mais que a morte de um mártir. É a entrega voluntária da vida pelo autor da vida. Enquanto os crucificados normalmente sucumbiam à exaustão ou asfixia, Cristo, plenamente consciente e no controle, decidiu o instante exato de sua partida. Suas palavras revelam uma verdade profunda. A morte do justo não é derrota, mas transferência segura nas mãos do Pai. O termo "entregar" sugere um depósito confiante, como quem coloca um tesouro precioso em custódia segura. Esta cena contrasta visceralmente com o grito de abandono horas antes. Agora restaurada a comunhão trinitária, o Filho volta ao seio do Pai, tendo cumprido perfeitamente a obra da redenção. Significativamente, Lucas usa a mesma raiz verbal para descrever como Estevão, ao ser martirizado, entregou seu espírito ao Senhor, mostrando que os mártires cristãos morrem seguindo o padrão estabelecido por Cristo. A entrega do Espírito de Jesus também prefigurava o dom do Espírito Santo que seria derramado na Pentecostes. Sua partida física tornou-se a condição para a vinda do Consolador. O Pai recebeu o Espírito do Filho no sábado, enquanto seu corpo repousava no túmulo, antecipando o descanso eterno que todos os redimidos herdarão. Esta última palavra de Cristo na cruz, segundo Lucas, revela que, para os que estão em Cristo, a morte foi transformada de inimiga em portal, não mais separação definitiva, mas passagem segura para os braços do Pai. O mesmo Jesus que entregou seu Espírito ao Pai prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, garantindo que nossa jornada também terminará nas mãos seguras do Pai Celestial. As 7 últimas palavras de Cristo na cruz não foram meras declarações finais de um homem moribundo,
mas poderosos atos proféticos que recalibraram o curso da história humana e continuam a ressoar em nossa existência cotidiana. Desde o Getsêmani, onde Jesus travou a batalha crucial da submissão, até seu último suspiro de entrega ao Pai, cada palavra e ação constituiu um marco eterno na jornada da redenção. Quando ele perdoou seus algozes, redefiniu radicalmente o conceito de justiça, substituindo a vingança pela graça. Princípio que hoje permite a criminosos arrependidos encontrarem perdão e a vítimas feridas encontrarem força para perdoar. Ao prometer paraíso ao ladrão arrependido, estabeleceu para sempre que a salvação é pela fé, não por méritos. Verdade que ainda hoje liberta religiosos do jugo da autojustiça. Seu cuidado com Maria criou um novo modelo de família espiritual que sustenta milhões de irmãos na fé ao redor do mundo. O clamor de abandono revelou o preço infinito pago por nossa reconciliação, enquanto o está consumado selou nossa libertação com um ato tão completo que nenhuma obra humana pode acrescentar ou subtrair. Finalmente, ao entregar seu Espírito ao Pai, Jesus abriu o caminho para que o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne, tornando possível que pessoas comuns vivam vidas extraordinárias, cheias do poder divino. Estas ações cruciformes continuam a moldar nossa realidade. Quando nos submetemos à vontade de Deus, como no Getsêmani, experimentamos seu poder em nossas fraquezas. Quando perdoamos como Cristo perdoou, rompemos ciclos de violência. Quando cremos na promessa do paraíso, a morte perde seu aguilhão. Quando vivemos como família da fé, refletimos o reino. Quando compreendemos o está consumado, descansamos na graça. E quando entregamos nossos espíritos ao Pai, encontramos paz, além da compreensão. A cruz, longe de ser um mero evento histórico, revela-se assim o epicentro de uma revolução contínua que transforma pecadores em santos, luto em alegria e escravidão em liberdade. Uma revolução que começou há 2000 anos, mas cujos efeitos ainda sacodem nosso mundo hoje, convidando cada coração a render-se ao amor incompreensível daquele que deu tudo para nos ter consigo. Diante deste mergulho profundo nas últimas palavras do Salvador, não podemos permanecer espectadores passivos. A cruz exige resposta. Assim como o centurião romano, ao presenciar a morte de Jesus, exclamou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Somos convidados hoje a fazer nossa própria declaração de fé. Comece ajoelhando-se no Getsêmani de sua alma, entregando a Deus todas as áreas de resistência em sua vida, dizendo como Cristo: não a minha vontade, mas a tua. Em seguida, libere perdão radical, como Jesus fez na cruz, para quem lhe feriu, escrevendo seus nomes em um papel e orando: Pai, perdoa-lhes, como eu também os perdoo. Se você, como ladrão arrependido, reconhece sua necessidade de salvação, faça agora a oração mais importante de sua vida. Jesus, lembra-te de mim em teu reino e receba pela fé a promessa do paraíso. Examine seus relacionamentos familiares e espirituais. Há algum João ou Maria que Deus está colocando em seu caminho para cuidar? Comprometa-se a acolhê-los como Cristo ordenou. Quando enfrentar momentos de escuridão e abandono, clame o Salmo 22, como Jesus fez, confiando que o Pai está trabalhando mesmo quando silencia. Internalize diariamente a verdade do está consumado, abandonando qualquer tentativa de autossalvação e descansando na obra completa de Cristo. E quando chegar sua hora final, seja por morte ou pela volta de Jesus, que você possa, como seu Salvador, entregar confiantemente seu espírito ao Pai. Mas não guarde estas verdades só para si. Como os discípulos no caminho de Emaús,
Seu coração deve arder para compartilhar o que compreendeu da cruz. Conclua este momento transformador escrevendo em seu caderno de orações: como responderei concretamente às palavras de Jesus na cruz? E comprometa-se a viver hoje o poder da crucificação. Pois uma fé que não se traduz em ação é tão morta quanto ossos secos sem o sopro do Espírito. Que o mesmo Deus que operou na cruz complete agora sua obra em você. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.